perigosamente a cair no risco de profetizar e pronunciar coisas, né? Então eu vou preferir ficar no terreno mais cuidadoso de explorar algumas analogias com as quais eu penso que a gente pode iluminar algumas cenas e alguns aspectos bastante cruciais de um debate que eu acho que a gente já fez, continua fazendo e vai ter que continuar fazendo por não sei mais quanto tempo ainda, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que é fundamental recuperar é a própria ideia de SUS, né? Eu acho que, por mais que a gente possa repetir o mantra, quase o mantra, de colocar o SUS como aquele sistema, enfim, que traduz a ideia do direito à saúde de todo cidadão brasileiro, calcado na ideia de democratização, de controle de participação social e cidadã, e de reconhecimento da produção de uma atenção à saúde com qualidade, integralidade e equidade, né? Então, acho que eu costumo pensar que a tradução um pouco mais fiel dessas palavras para mim guarda um amplo significado com a ideia de pensar o SUS como uma resposta que em algum momento, em 88, 90, a sociedade brasileira, né, um conjunto de lutas, mecanismos de organizações, conseguiu fazer, no plano constitucional formal, né, a implementação dessa ideia. E que resposta é essa? Eu acho que a resposta transcendente é uma ideia talvez perigosa para alguns, mas é a ideia de responder a que país nós queremos ser. Então, nós queremos ser um país que se alinha e eu acho que essa resposta vem desde 88, que se alinha ao lado das democracias ocidentais e de toda uma cultura civilizacional que se acumula na ideia de que é preciso garantir minimamente a todo cidadão alguns direitos básicos. Eu vou frisar a palavra básico exatamente para jogar com a dificuldade semântica que ela carrega, porque por básico muitas vezes nós traduzimos o mínimo, um pacote, um pouquinho de cada coisa, alguma coisa, né? E por básico aqui eu entendo a ideia profundamente transcendente de garantidor da existência, garantidor da vida digna, garantidor da saúde e da qualidade. Para mim isso é o básico, não pode ser outra coisa, né? Não pode ser qualquer outro recorte abaixo disso deixa de ser básico, passa a ser outra coisa que não o básico que nós estamos falando. Então, acho que temos que entender que o SUS é isso. E de todas as vezes que alguma proposta política, ação governamental ou decisão institucional vai de encontro a esta ideia, de responder à questão de que país nós queremos ser, se um país menos iníquo, menos injusto, mais fraterno, mais solidário, mais coletivo, é claramente uma ação que deve ser enfrentada, deve se resistir a ela, se deve denunciar, se deve questionar, nunca jamais aceitada e pronto. Mas aí não cessam de rufar tambores, dizendo algumas vezes que o SUS é inviável, o SUS é impossível, como declarou recentemente o então ministro. É impossível dar tudo a todo tempo, o tempo inteiro, né? De manhã, de tarde, de segunda a domingo, feriado, e tal. Quer dizer, essa quase sempre é uma ideia simplista que nos arrasta no questionamento de que, enfim, o SUS é uma impossibilidade efetiva e que nós temos que buscar algumas soluções parciais, fragmentárias, quem sabe garantindo um pouco menos do que isso, um pouco mais do que aquilo, de modo a poder dizer que não vai faltar para ninguém, né? Então, basicamente, eu acho que a ideia de pensar a sustentabilidade e o futuro do SUS tem que ser compreender a ideia de defender um sistema que carrega uma profunda natureza civilizacional. Para mim, essa tem que ser a primeira grande marcação em relação ao SUS. E
E aí o direito à saúde, foi bom poder ver o filme que estava passando aqui no Ibiza, né? Porque a ideia aí, inclusive, vai além, embora isso não seja pouca coisa, mas tem que ir além da assistência médica hospitalar exclusivamente. Ela tem que compreender um conjunto de outras ações ambientais, sociais, educacionais, que se traduzem na ideia de construir uma sociedade saudável. Né? O saudável não é que não hajam doentes em sua composição, mas que ela possa dar tranquilidade, garantia e atenção efetiva aos prioritariamente adoentados ou submetidos a condições inadequadas ou indesejáveis de vida e saúde. E aí, para discutir um pouco e problematizar essa ideia que eu estou trazendo, já que estamos na moda dos jogos eletrônicos, Pokémon GO, a gente tem caçando Pokémon nesse momento, eu me lembrei de outro joguinho, né, que, pelo menos quando os meus filhos, acho que ainda deve estar aí vigindo, eu não tenho ideia, mas quando os meus filhos, hoje adolescentes, eram mais jovens, também tive a ocasião de assisti-los jogando, que é um jogo chamado The SimCity, que deu origem a uma versão dos The Sims, né? E aquele jogo que você é um jogador que constrói cidades imaginárias, né? Quase sempre tem que cuidar da construção de habitações, e aí vai quando a infraestrutura era alguma coisa nesse sentido. Acho que ainda está, os jovens aí da plateia devem... Ainda tem o SimCity? Eu nunca mais ouvi falar que tem. Bom, então não estou falando de nada que ninguém aqui conheça, né? Então o SimCity para mim traz a ideia de pensar uma imagem analisadora, que é pensar que o espaço real em que a gente está concretamente disputando a construção dessa ideia do SUS, dessa sua transcendência civilizacional, é o espaço das cidades. Porque Estado e nação são virtualidades, ou como diria aquele, comunidades imaginadas, né? A gente não tem, concretamente, o cidadão habita o município, vive no município, enfim, produz e consome no município, e é no município que a gente vivencia, ora mais, ora menos, as contradições e as dificuldades e as desigualdades que a gente tem que enfrentar no cotidiano. Então, para isso eu usei o Recife. E aí, deu para produzir mentalmente a imagem da cidade, tudo bem? Então eu pensei aqui em uma pequena crônica de costumes dessa cidade imaginária, né? Que eu gostaria de que vocês mesmos fizessem a transposição entre o que eu estou aqui especulando imaginativamente e aquilo que já virou real. Né? Então, a primeira crônica, o primeiro fato costumeiro dos habitantes dessa cidade é que eles costumam periodicamente, a cada 2 anos, comparecerem todos para eleger seus representantes. Né? É uma festa democrática, há um multicolor de partidos e bandeiras e etc. E ao final daquele dia festivo de eleições, papéis são jogados ao longo das ruas, e as semanas que antecedem tem muito barulho. Tinha mais, né? Agora está mais nessa cidade não permite mais carro de som, nem comício, nem pregar nada em postes. A coisa agora ficou muito mais virtual. Pois bem, ao final desse dia cívico se elegem os representantes. E a sensação que eu acho que dá para todo habitante da cidade é que todos participaram igualmente da festa cívica eleitoral, todo cidadão votou, quer dizer, sem esquecer que o direito de votos para alguns só foi adquirido muito recentemente na história, isso nem sempre foi assim, as mulheres que o digam, que nunca puderam participar dessa festa cívica na cidade a cada 2 anos, agora, né? Mas quando era a cada 4, até o mês de 19. Então guardem para mim essa primeira imagem. Quer dizer, ao contrário do que essa imagem evidencia, o que está oculto é que os mecanismos de eleição e de identificação dos representantes estão muito marcados por diferentes capacidades de participação no pleito eleitoral. Né? Segundo, inclusive, uma questão econômica. Porque a eleição hoje custa dinheiro e, diferentemente, nem todo mundo tem as mesmas
e iguais condições de bancar uma campanha, granjear votos, prometer coisas. Isso vai desde o micro, desde a cidade, até aquele momento em que a gente escolhe os representantes nacionais. Eu acho que essa é uma primeira imagem que eu queria fixar aqui, para depois eu me explicar mais adiante, se me der tempo, né? Não sei se vai. A segunda imagem é a ideia que nesta mesma cidade, todo mundo se imagina igualmente consumindo as coisas. Todo mundo compra, todo mundo vai, seja as questões básicas de alimentos, como alguns compram automóveis, outros compram imóveis, enfim, vai se configurando nesse imaginário dessa cidade fictícia lá do jogo, a ideia de que todos amplamente têm as mesmas condições de acesso e consumo, cada um conforme os seus gostos pessoais, mas em geral isso está muito modulado pela capacidade de comprar ou não. Então, que modula que gosto eu tenho. Eu posso gostar de caviar, mas se eu nunca tive dinheiro para comprar caviar, eu talvez me contente em comer sardinha. Por essa lógica, eu vou jogando aqui para a gente pensar. E, enquanto isso, ruidosamente, alguns grupos divulgam entre os habitantes a ideia de que os preços desses produtos, que estão encarecendo a cada dia, poderiam ser muito mais baratos se deles fosse decupada boa parte daquilo que uma coisa estranha, uma anomalia não pensada, interfere bastante, que é o Estado recolhedor de impostos. Então esse copo de água poderia ser muito mais barato para todo mundo comprar se os impostos que incidem sobre ele fossem reduzidos a pelo menos a metade. E assim a gente vai acreditando que, na verdade, todos pagamos impostos igualmente. Quando, na verdade, há uns que pagam muito mais impostos do que outros. E há uns que, inclusive, nunca pagam impostos. Tudo bem? A terceira imagem que eu queria trazer dessa cidade é especificamente em relação à saúde. Né? E aí, de novo, aí o desenho já fica um pouco... Porque a cidade, ela, afinal de contas, ela tem o centro e ela acaba tendo os lugares mais distantes, né? A periferia. E quando a gente vai pensar a ideia de acessar serviços de saúde, nesta cidade, imaginada por mim, nós nos deparamos com uma situação muito curiosa, que a distribuição dos equipamentos de saúde não se dá uniformemente nesse território. Muitas vezes, eles acabam se concentrando em áreas específicas, conhecidas às vezes como quadrilátero, né, coisa do gênero, né, ou em áreas bastante centrais, de modo que aquele cidadão que precisa acessar os seus serviços, essa assistência via serviço, e que mora muito afastado do centro, tem dificuldade desigual em relação àquele que mora no centro, ou que dispõe, lá para trás, de meios de transporte próprios. Então, essas três condições me fazem pensar que, por conta um pouco dessa assimetria, e já que já mencionamos a existência de um terceiro, uma coisa estranha aí, um interventor que vem retirar parte da receita produzida pela compra e venda de produtos na forma de impostos, precisa atuar no sentido de, vamos lá, no caso do consumo de serviços de saúde, pelo menos tentar equacionar a oferta de serviços, organizar esta oferta de serviços, de modo a garantir, ou pelo menos facilitar, que isso chegue a todos os cidadãos dessa cidade distintamente. Aí, 5 minutos. Bom, eu estou querendo marcar com isso 3 dimensões da sustentabilidade de qualquer política de saúde tipo SUS. A primeira delas é a ideia política e mais institucionalmente falando, eleitoral, formalmente falando. Nós temos que discutir os mecanismos que nos permitem, né, eleger representantes comprometidos com a ideia de uma política de saúde inclusiva, extensiva, universal, equânime e equitativa. Do contrário, nós continuamos reproduzindo mecanismos absolutamente desiguais
né? Porque em uma instância em que essa garantia se dá é a política institucional formal, legislativa e executiva. Se não houver governantes e formuladores de políticas comprometidos, isso vai desde os municípios reais até os estados e até a União, nós certamente estamos numa guerra, numa disputa em que a gente está constantemente derrotado. Porque a capacidade econômica de eleger representantes comprometidos com outros interesses que não os civilizacionais é muito mais poderosa. Esse é o tome. A segunda dimensão, que eu aludei com a imagem alegórica, podemos explorar isso mais no debate, é a da sustentação econômica. Ou seja, para garantir políticas públicas, é preciso haver recursos coletados e administrados e direcionados segundo esse interesse maior, plural, coletivo. O contrário, os recursos dos impostos, sim, vão reproduzir as injustiças que estão apontadas na forma desigual com que nós comparecemos ao posto de coleta e arrecadação deles. Porque uns vão sempre que compram um copo d'água, outros nem quando vendem impérios e bilhões recolhem nada disso, né? E a terceira dimensão é a ideia dos mecanismos pelos quais, na verdade, o governo, o Estado, melhor dizendo, dispõe para fazer o equacionamento dessa oferta, né? E aí abre-se a oferta e da extensão de acesso a todo mundo indistintamente. E aí abre-se mecanismos bastante de confundimento, de atravessamento do público pelo privado e vice-versa, em que aquilo que deveria ser ação extensiva e exclusiva e central de um governo, por exemplo, pode ser transferida para um terceiro. Além de que, no mecanismo de confundimento do que é interesse público e que é interesse privado, a saúde pode ser perfeitamente traduzida numa mercadoria que também se adquire, que também se vende, portanto, que também se adquire no mercado. Aqui, de novo, aqueles mesmos cidadãos têm as oportunidades e capacidades desiguais de acesso e consumo. Para estimular esse acesso desigual, para camuflar essa desigualdade, muitas vezes se lança mão de mecanismos de transferência e de evasão e de renúncia fiscal, ou seja, abre-se mão do recolhimento do imposto de determinada coisa, ou se permite uma compensação, né, em termos de você consome o produto e depois abate no seu acerto com o leão, como uma forma de estimular e aumentar a adesão das ofertas. Então, nós vivemos no SUS, certamente, um enfrentamento dessas três dimensões que se interrelacionam, interpenetram e se influenciam reciprocamente, né? E muitas vezes é difícil para muitos de nós entender, né, por que é que se pode, por exemplo, deixar de constituir equipes, unidades de saúde, investimento em certas coisas e sobrar dinheiro para se gastar em outras, né, e não necessidades. Embora a sociedade tenha aumentado muito a sua vigilância, a sua crítica, a sua reação diante de situações como essa. E muitas vezes também a gente se interroga e é assolado pela ideia de que, como eu já disse antes, o SUS é inviável. Então, para responder e fechar a minha fala nesse momento, permitir que a gente possa seguir conversando no debate, eu acho que a ideia de sustentabilidade e de futuro do SUS, a meu ver, carrega muito fortemente, que aliás não é de hoje, continua carregando, a nossa capacidade de enfrentamento e de empoderamento e de acúmulo de forças nessas três dimensões essenciais, que são, pelo menos, a conquista e a ocupação do espaço parlamentar, ou da influência do espaço parlamentar, de modo a aprovar leis
e decisões que estimulem e garantam e protejam e defendam as políticas de saúde, mas não somente elas. É a ideia de equacionar quais as prioridades que são gastas com o orçamento dos entes federativos, né, dos estados, da União, dos municípios, em relação ao que constitui prioridade ou não em termos de custos e custeio em saúde, educação e outras políticas sociais. E, em terceiro, é o de aprofundar o desnudamento, o desvelamento e a rediscussão dos mecanismos perversos de transferência dos interesses públicos para a iniciativa privada. Eu acho que todas essas questões nos assolam diariamente na nossa capacidade, ora maior, ora menor, de construir e de continuar construindo o SUS que efetivamente queremos, pelo qual acreditamos, sonhamos e lutamos, e que muitas vezes, para a maioria dos que nos ouvem, às vezes não passa de uma idealização, uma quimera, uma coisa idealizada que só está na minha cabeça. De nada, não aqui mais alguns. Muito obrigado. Muito obrigada, Giovanni. Eu esqueci de falar no início, então a proposta é que cada pessoa da mesa tenha 20 minutos de exposição para que a gente possa abrir para um debate com todo mundo. Agora, por favor, professor Arthur. Bom, boa noite a todos, a todas. Estou muito feliz em retornar a Botucatu, né, essa cidade, essa escola, essa universidade, faz parte da minha vida, da minha formação. Né? Saudar o professor Pascoal, a Kika, a Ellen, né? Parabenizar pela organização, a PSP, aos meus colegas, o Giovanni, ao professor Nelson, que é o nosso professor, Nelson de verdade, né? Nosso mestre, mas também dar um abraço especial a todos os amigos que estão aqui, amigos e amigas, de muitos anos, né? Aliás, amigos que tenho desde o século passado, né? Aqui em Botucatu, né? Saudar o novo doutor, né? Nosso secretário de saúde, Paulo, meu grande amigo Fernando Monte, foi meu veterano na residência, né? Colegas do Departamento de Saúde Pública, com quem eu quero fazer uma saudação especial aos docentes na figura da professora Diná, me dê licença, né? Está aqui com a gente. Queria fazer vários amigos aqui, mas saudar os estudantes, conselheiros de saúde, pessoas da população que estão preocupados com o futuro da saúde, né? Porque, de fato, a gente vive um momento muito delicado. Eu acho que quando eu vim aqui na atividade de abertura dos 40 anos, né, eu participei aqui de um ato, de alguma maneira a gente já tinha se desenhando um cenário muito preocupante. Hoje esse cenário não é preocupante, ele é extremamente grave, muito grave. Mas antes de eu quero terminar falando isso, todas as vezes que a gente faz uma leitura, uma análise de um quadro muito grave, eu me lembro de um congresso da Abraço, em que um grande cientista social, o José Luiz Fiore, né, depois de apresentar uma análise de cenário, daquelas bem drásticas, nós estávamos em meados da década de 90, o auge, né, do projeto neoliberal no país, o país numa recessão danada e tal, alguém da plateia levantou e perguntou para ele, mas professor, com essa sua análise, né, eu me sinto imobilizado, eu não consigo ter ânimo para lutar. E ele disse assim, quando a gente pinta, quando a gente analisa um cenário, ainda que ele seja muito duro, não seja o cenário que a gente deseja, é importante reconhecê-lo para que a gente não deixe que ele aconteça. A gente lute para que ele não vingue, para que ele não seja um cenário que se viabilize. Mas nós não podemos nos alienarmos e não reconhecer que esse cenário está dado. Né? E nós vivemos uma inflexão de direitos que é extremamente preocupante. E ela é preocupante porque, inclusive, ela não é apenas uma situação que nós vivemos conjunturalmente no Brasil, mas ela se insere num contexto mais global. Né? Nós temos exemplos muito objetivos no mundo inteiro
do quanto que o radicalismo, quanto que a xenofobia, quanto a homofobia, quanto todas as formas de discriminação racial, étnica, de origem religiosa, né, elas vêm fazendo uma onda avassaladora de conservadorismo no mundo. E é nesses momentos, né, que é importante lutar por um mundo que seja um espaço de todos, por um mundo que seja um lugar para se viver com qualidade de vida, com dignidade, e um espaço onde caibam todos e todas, né, independente se nós somos aqueles mais fortes, porque caso impere essa lógica, é um retorno àquilo que na África do Sul, né, se caracterizava muito bem, né, que é mais do que um apartheid de origem racial, étnica, religiosa, de qualquer outra natureza, é um apartheid social, né, é uma cunha que se faz na sociedade onde se elege aqueles que terão o direito de viver e aqueles que passarão nos próximos anos lutando para sobreviver, sabe-se lá com que dignidade, sabe-se lá com que condições. Então, eu começo dizendo isso, né, que o nosso tema tem que ser o direito à saúde, é porque a luta por construção do SUS, e o Nelson vai dizer isso, eu tenho certeza, porque todas as vezes que eu escuto falar, já desde a minha época de estudante, eu tenho aprendido isso, que é muito mais do que lutar por um sistema, com unidades básicas, hospitais, condições para os profissionais. É, acima de tudo, luta por qualidade de vida, é luta por democracia, é luta por transformação social, é luta, como eu disse, para um mundo que seja um lugar para todos. O projeto ético-político do SUS vai muito além da organização e da prestação de serviços médicos assistenciais em qualquer um dos campos. Talvez essa seja a coisa que nos mobiliza a lutar num cenário de profundo constrangimento. É extremamente difícil. O SUS é um baita projeto ético-político construído socialmente, historicamente, num contexto, numa conjuntura muito mais grave do que essa que nós estamos vendo agora. Não que essa não seja grave. Talvez seja uma das, na história democrática recente que a gente vive, a mais grave, talvez, que nós estejamos vivendo. Mas não é por causa disso que nós vamos perder o horizonte, né, daquilo que são as nossas convicções, os nossos valores, aquilo que é o sentido ético do que vale a pena lutar. Acho que nós vivemos, como eu disse, um momento, e eu quero centrar na saúde, logo eu saio dela para voltar, né, em que o cenário é muito grave. Primeiro porque a crise econômica, que o país já vive há alguns poucos anos, né, depois de um certo período importante de crescimento, de expansão de políticas públicas, de inclusão, ainda que a gente não tenha feito toda a lição de casa. Nós vivemos, isso é inegável, um acúmulo de políticas públicas, desenvolvimento econômico, de mobilização das classes sociais, de maneira muito importante, né, mas um certo esgotamento desse padrão de inclusão por uma lógica de consumo e não de produção de direitos, faz com que, no momento de crise, nós tenhamos uma sensação profunda de desconforto. É aquilo que alguns autores chamam como mal-estar, né, muitas vezes difuso, difícil de captar, mas que está presente no cotidiano e que se expressa de uma maneira perigosa, quase assumindo, ou muitas vezes assumindo, contornos fascistas. Não é por menos que parte significativa do pensamento conservador, e mais do que o pensamento conservador, porque o pensamento conservador é extremamente legítimo, faz parte do diálogo. Numa democracia você não pode querer que tenha só uma forma de expressão da política. Mas o pensamento conservador, mas quando eu me refiro, certo, a esse pensamento truculento, autoritário, sectário, que produz uma certa visão de mundo que não cabe mais ninguém dentro dele. Que é muito fácil produzir rótulos, interditar o debate, interditar a possibilidade de produção, né, de uma nova sociedade, porque há uma visão que está dada e com um discurso que é rotular a todos e a todas as instituições e produzir uma ojeriza à política. Não só aos partidos, não só aos políticos, mas ao sistema democrático, tá certo? Para que possa imperar sem discussão, sem a necessidade de pactuação com a sociedade, os seus valores, os seus interesses, né, que todo mundo sabe muito bem aqui, pelo qual estão pautados. Então, eu acho que é muito importante entender que essa discussão da saúde como um direito se insere neste contexto, nesse cenário, nessa disputa de projetos
né, pela vida. Eu lembro muito bem, eu era R2 aqui em R1, aqui em Botucatu, participei do Congresso Nacional de Secretários de Médicos Residentes, eu era da Associação Nacional de Médicos Residentes, cheguei na minha casa com uma camisa escrita assim, saúde é luta, isso em 1987. E meu pai, que é um dirigente sindical do Porto e tal, brincando comigo, falou assim, eu pensei que saúde fosse médico, remédio, hospital e etc. E eu, na minha camiseta, alguns de vocês eram residentes na minha época, lembram disso, né? Com a minha camiseta escrita saúde é luta. Novamente, a gente vai ter que entender que saúde é luta. É a produção, a disputa de um projeto de sociedade. Vejam bem, nós vivemos objetivamente, eu sei que aqui tem muita gente que pensa diferente, é importante respeitar, certo? Independente dos erros políticos, né? Da fragilidade, das profundas contradições que tem o nosso campo político, mas nós vivemos objetivamente um golpe. Pode chamar do que quiser, nesse momento, eu não sei o que está acontecendo em Brasília, hoje por conta da banca, eu não consegui acompanhar nada, não tenho informações sobre o que aconteceu, mas, objetivamente, a situação que se vive é um golpe ao Estado Democrático de Direito que passa pelo impedimento de uma presidente da República, eleita democraticamente, né, para o retorno de grupos políticos que foram alijados do poder pelo voto popular ao longo de 4 ciclos eleitorais que voltam a tomar um atalho para produzir um conjunto de políticas, ou mais objetivamente, o desmonte de um conjunto de políticas numa velocidade avassaladora, que só em situações de exceção são capazes de produzir. Gente, Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, em 10, 12 anos que estiveram à frente, não conseguiram produzir na rapidez e na profundidade o desmonte que está sendo não só armado, mas já operado no Congresso Nacional e que muito provavelmente a partir do dia 29, se consolidando o golpe, virá num ritmo avassalador. Na área da saúde, o ministro que assume, eu que é muito desconfortável, porque como eu fui ministro, né, parece que você está fazendo uma contradição, fazer uma análise política. Até porque é difícil analisar o que ele fala, porque ele fala de manhã, de tarde vê a repercussão, à noite já começa a mudar. Né? Então, quando a gente faz a análise, precisa ver de qual momento da manhã, do dia, né, que está se referindo a notícia política. Mas olha quais são os... Eu não vou entrar aqui nos factóides, né, nesse conjunto de barbaridade, que a mulher trabalha menos que o homem, né, que a fé move montanhas e, portanto, ciência e tecnologia, incorporação tecnológica, né, não vale nada. Se o medicamento é uma fraude, deixa tomar porque não faz mal. A fé, né, talvez cure. Então, está vindo uma quantidade tão intensa, pulverizar as cidades de inseticida, de agrotóxico e tal. É toda uma agenda conservadora que se expressa nessas falas, mas vou me ater especificamente às questões mais diretamente vinculadas ao SUS. A primeira declaração, tá certo, é de que plano privado não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. O problema da saúde não é falta de recurso financeiro. O problema é a qualidade da gestão. É o combate à corrupção, ao desperdício. Vamos fazer um parênteses aqui. Dados do Banco Mundial para poder comparar todos os países. Vou pegar o ano de 2013 para poder ter um padrão de comparação geral. Gasto público no Brasil, somando as 3 esferas de governo, $525. E o dólar estava lá em cima naquela época. 525. O menor sistema, o país que tem sistema universal, que menos gastou neste mesmo ano, foi o Reino Unido, o Sistema Nacional de Saúde inglês, que gastou $3 mil. Então, dizer que o problema do sistema de saúde brasileiro é a corrupção ou a qualidade do gasto é desconhecer uma realidade, porque o Brasil é um país, o Sistema Único de Saúde é um sistema que se propõe de fato a garantir a integralidade da vacina, da promoção, das ações de vigilância epidemiológica, sanitária e tal, que são para todos os brasileiros, independente se tem plano de saúde ou não, tá certo? Ao transplante, a alta complexidade ao medicamento de alto custo, que praticamente também quem tem plano de saúde vem usar. E para tudo isso, nós temos $525 por habitante por ano. Contraditoriamente, os planos de saúde no mesmo ano no Brasil, no setor privado, para atender um universo de 52 milhões de brasileiros,
selecionados, porque a pirâmide demográfica dos planos de saúde, ela não tem o mesmo formato da pirâmide populacional do SUS. Ela exclui criança, ela exclui idoso, ela exclui portador de deficiência, ela quer o adulto jovem, a força de trabalho ativa, que fica pouco doente e quando fica, dá pouco trabalho. E aí põe um monte de regra e quando fica caro, passa para o SUS. A tão decantada eficiência tem sempre $1.026 por habitante por ano para cuidar, sem contar o que complementa com os 525 que tira do sistema único de saúde nessa relação parasitária entre o sistema público e o privado. Não é o sistema comunicante que se agrega, que soma esforço, mas um fagocita, quer dizer, nós somos fagocitados pelo outro. E tem este discurso. Então, nosso problema não... Então, olha o desserviço. Olha o que acontece quando a maior autoridade sanitária do país dá de bandeja para quem manda de fato nesse país, que é o sistema financeiro, hoje representado pelo seu ministro da Fazenda, diz assim, nosso problema, nós não precisamos de mais dinheiro. Deixa que nós vamos se virar. Mais do que isso, ter uma PEC, um projeto de emenda à Constituição do Eduardo Cunha, ele mesmo. Certo? É a presidenta que tem problemas, ele não tem, vai estar lá. O Eduardo Cunha produziu uma PEC, está prontinha para ser votada, que ela faz uma mudançazinha no artigo 8º da Constituição. Pequenininho. Artigo 8º daqueles artigos conceitos. A nossa Constituição tem muito deles, né? Que é o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Educação, moradia, emprego, lazer, reforma agrária, saúde, tal. Vem aquela 9, 10 itens que trabalhariam numa concepção mais ampla, que é extremamente importante, que está na nossa Constituição. A mudançazinha da PEC dele só é marota. Ela fala assim, são direitos e deveres dos trabalhadores urbanos e rurais. Quando está a partezinha da saúde, está assim, saúde suplementar. Ele acrescenta, está pronto para votar no Congresso Nacional, com parecer, tudo pronto. Se isso for aprovado, está institucionalizado ou reinstitucionalizado a lógica de organização do Sistema Nacional de Saúde que nós tínhamos antes da Constituição, que é o sistema pobre para os pobres, o SUS vai se consolidar como sistema pobre para os pobres, e aqueles trabalhadores urbanos e rurais assalariados que terão uma proteção empregatícia, né, sabe lá o que significa, terão acesso a um outro sistema que é o sistema privado. Ou seja, enfermos crônicos. O problema é o seguinte, gente, a nossa sociedade está envelhecendo num ritmo avassalador, que é bom. E isso cada vez mais impõe para a gente o desafio de viver mais, enfrentar as doenças crônico-degenerativas, enfrentar os problemas da violência, enfim, enfrentar esse novo perfil demográfico, epidemiológico, nutricional. Nós saímos da desnutrição e estava assim, ó, rapidíssimo para a obesidade e o sobrepeso. Isso impõe carga de doenças, etc. Enfim, tem uma série de desafios que eu não tenho tempo aqui de avançar. Mais do que isso, vai o projeto do próprio governo instituindo a desvinculação de receitas da União, que sempre a saúde e a educação ficaram de fora e agora entram. 20, 25, o bode de 30, né, para poder congelar no orçamento a desvinculação, a tal da DRU, que a gente sempre ouve falar. O que ela significa? Tem lá 100 bilhões, o governo vai e congela um percentual. Então não é que ele não está sendo usado, ele fica lá congelado e normalmente não utiliza. E faz contenção para quê? Para pagar os juros da dívida externa, para poder garantir o sistema financeiro, né? Porque os financistas vão... Aí tem toda a lógica que está por trás disso. E estende a desvinculação de receita, na lei, para estados e municípios. Os municípios, o Fernando sabe muito bem do que eu estou falando, hoje já gastam 20, 25, 30%, né? E se desvincular a receita, diminuir o gasto, vão ter a pressão da população sobre o prefeito. É isso que não tem como. Porque no nível local, e essa é uma das grandezas do SUS, é ter feito o deslocamento, a descentralização para o nível local, aonde a população, o Conselho Municipal, os usuários, os trabalhadores, enfim, entram e disputam esse projeto e têm protagonismo para poder transformar essa realidade. Já os estados trabalham com muita facilidade uma desvinculação de receita. Haja vista que, por exemplo, o Estado de São Paulo, para pegar esse exemplo, podia falar de Minas, podia falar do Rio Grande do Sul e tal, nunca cumpriram os 12% mínimo que estava na emenda constitucional 29. Tiveram que esperar a 141, né, a lei complementar 141, que regulamentou o que é gasto em saúde, para eles passarem efetivamente gastar. Colocavam saúde prisional, sabe por quê?
Porque como eles praticamente não têm rede de urgência, tem AME, tem hospital fechado, sem porta de entrada, etc., é muito tranquilo. Ah, é para congelar 20% do gasto? Fecha 20% do serviço, tira 20% das ofertas, das consultas, dos exames especializados, que são as prefeituras que encaminham, diminui 20% da enfermaria e deixa o problema explodir com a população, deixa o problema explodir lá com os municípios. Então, nós temos esse problema, mas não acaba aí o saco de maldade. Nós temos a PEC 241, que está tramitando uma velocidade avassaladora, e essa, assim, olha, é difícil entender como é que o Temer e o Meirelles conseguem rapidamente produzir uma medida, como eu disse, que nem a Margaret Thatcher, nem o Ronald Reagan, se nascessem juntos, siameses, tenham coragem de propor. Eles congelam o gasto público em saúde e educação, só vai corrigir pelo INPC, pela inflação, para os próximos 20 anos. 20 anos, gente. E eles está pronto, está votando no Congresso Nacional, com grande chance de ser aprovado. Por quê? Porque estão condicionando resolver o problema da dívida dos estados e dos municípios, particularmente dos estados, ao apoio dos governadores à aprovação dessa medida. E olha só, gente, são tão... Eu vou pedir porque a Emily disse que está gravando. Eles são tão inescrupulosos e audaciosos que diz o seguinte: não há problema, daqui a 10 anos o presidente da República pode propor um plebiscito nacional para saber se quer continuar ou não com esse padrão de gastos em saúde e educação. Não importa como é que é a evolução demográfica do país, não importa como é que é a incorporação tecnológica, não importa, né, se o Lucão da seleção de vôlei enfiar uma bola e achar mais pré-sal do que tem pré-sal no Brasil virar, se a gente descobrir uma pepita de alguma coisa que vire, já deu 20 minutos. Tem que marcar. E agora não sei desligar, tá? Não importa, nós vamos ter que conviver com isso. Vem com uma outra conversa para vocês entenderem. Então lembra aquela história, olha, Ministério da Saúde não tem nada a ver com o plano de saúde. Aí depois diz assim, problema de qualidade de plano de saúde é com o PROCON. Assume que aí desqualifica a agência executiva, a ANS, como órgão de fiscalização, desqualifica qualquer secretário municipal estadual que cumpriu o seu papel constitucional, em vez de cuidar de meia cidade, cuidar da cidade inteira, e diz o seguinte: é uma mercadoria. E como toda geladeira quebrada, como todo computador que começa a dar falha, reclame no PROCON. Vá reclamar pelo Código de Consumidor. É um deslocamento. Em vez de ser um direito de cidadania, você passa a ter isso como um elemento de direito de consumidor. Gente, no mesmo ano que aprovou, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Lei dos Planos de Saúde, continuou sendo operado esse sistema pelo sistema consumirista e não pelo sistema democrático de direito. E aí vem com a proposta dos planos populares, que vai ajudar a resolver o problema de gastos do SUS, porque vai aumentar. Só que, estudando a série histórica do gasto de desembolso direto da população brasileira, de 1993 a 2014, está congelado há mais ou menos uns 14 anos na faixa de 28%. Ou seja, nós já atingimos, mesmo com isenção de 100% no imposto de renda, etc., nós já atingimos o limiar que a população brasileira tem capacidade. Nem esse deslocamento de classe social, ou de nível de renda, mais do que de classe social, que aconteceu nos governos do presidente Lula e da Dilma, particularmente no primeiro da Dilma, são suficientes para aumentar o mercado consumidor com capacidade de compra de plano de saúde. Então, qual é a contradição? A contradição é a seguinte: eles estão desenhando uma transformação do nosso sistema para uma lógica parecida com o modelo americano, tá certo? De ampliação da base de venda de planos de saúde, tá certo? Ficando o SUS como o Medicare, o Medicaid da vida, que foi um fiasco nos Estados Unidos e que obrigou os 8 anos de gestão do Bill Clinton, mais os 4 primeiros do Obama, só o segundo mandato do Obama, a produção do chamado Obamacare. E qual que é a contradição? Ao mesmo tempo que tem uma PEC que propõe o congelamento das despesas por 20 anos, uma lógica dessa só funciona com altíssimo subsídio estatal
para poder ampliar a parcela da população brasileira capaz de consumir planos privados sem subsídio estatal, não vai. E mais do que subsídio, do que 100% de restituição de imposto de renda, para quem tem poder de consumo, não existe. Então tem alguma coisa nesse projeto de abilolado que está sendo apresentado à sociedade brasileira, nesta área e em outras áreas, que não fecha. Aí vem a discussão do capital internacional, tal, depois a gente pode aprofundar, não tem mais tempo, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, aí voltando para poder fechar. As ameaças não são apenas na área da saúde. Vem aí chumbo grosso na previdência pública e na previdência dos servidores, previdência social e na previdência dos servidores públicos. Vem chumbo grosso na educação, com diminuição dos recursos, com essa bobeiragem de escola sem partido, como ideologia só fosse uma ideologia de esquerda, né? Como se dizer que a escola tem que ser sem partido não fosse uma dimensão ideológica profunda de uma direita, né? Mesquinha, tacanha, né? Aliás, muito bem representada pelo Brucutu, né? Que espelha esse projeto, que é aquele moço lá, né? Como é que ele chama? Não vou chamar, mas é aquele artista famoso aí, né? Em fitas proibidas para menores de 18 anos. E outras estratégias de desmonte da nossa soberania, particularmente ao atacar, por exemplo, a ciência e tecnologia e outras iniciativas. Gente, nós não enfrentamos ainda a desigualdade social do volume e do tamanho que nós precisamos. Olha esse plenário aqui, desculpe eu dizer isso, mas é um plenário branco. Ele não representa a sociedade brasileira. Eu sou professor, apesar de não ter sido destacado, agora eu sou professor da Unifesp. Tá certo? Eu sou professor de medicina há 29 anos. 29 anos. E há um ano que eu estou na universidade pública. Em 29 anos de escola privada, eu já disse isso aqui, eu tive 2 alunos negros. 2. E agora na Unifesp, de 120 alunos no meu segundo ano que eu estou trabalhando, eu tenho 15 alunos negros. Nós temos que pensar um pouco, que Brasil a gente quer? Por que nós somos tão desiguais? Por que isso tão é marcado para todos nós? Mais do que isso, essa agenda, como eu disse, conservadora, homofóbica, que retoma a discussão do armamento, né, que usa essa discussão da corrupção como se fossem todas virgens impolutas, no executivo, no legislativo e no judiciário. Judiciário é profundamente corrupto nesse país. Boa parte da corrupção pública do executivo e legislativo se alinhava, se interlaça com a corrupção que tem no judiciário. Não tem um encantamento, não tem uma ilusão de que a podridão do Estado brasileiro está localizado num partido, num tipo de político, ou numa esfera de governo, ou numa esfera do poder público. Infelizmente, o nosso problema é muito mais grave do que isso, né? Qual que é a esperança que eu tenho? Só com a democracia a gente pode resolver isso. A minha esperança é que nós temos capacidade de fazer aquilo que o governo Lula, que o governo da presidenta Dilma não tiveram coragem ou capacidade de fazer. Quer fazer uma profunda reforma política, uma reforma jurídica, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma dos meios de comunicação. É desenhar, com todo o desafio que isso significa, um novo país. E não apenas fazer inclusão pelo consumo. É poder, aquilo que Giovanni estava falando, né, produzir de fato movimentos de resistência da militância do SUS, que é muito mais ampla do que trabalhador e de gestor, porque nós temos conselho, nós temos milhares de pessoas comprometidas que usam o SUS e sabem que o SUS é importante, inclusive porque tem avanços. Mas nós, nesse momento, não podemos nos esquecer que muitos dos problemas é fruto da falta de legitimidade política e social do Sistema Único de Saúde. Deixa eu usar uma figura de linguagem. Dá só mais 2 minutinhos, né? Na Olimpíada de Londres, na solenidade de encerramento, no desfile, a delegação inglesa do Reino Unido entrou com a bandeira do NHS, do Sistema Nacional de Saúde Inglês. Se no Rio de Janeiro a delegação brasileira entrasse com a bandeira do SUS, concretamente quase todos vocês achariam que se tratava de uma brincadeira do CQC, de algum programa humorístico, que é impossível que a sociedade brasileira se sentisse representada e respeitada pela bandeira do SUS. Eu estou falando uma verdade? E olha que acho que aqui ninguém duvida do meu envolvimento, do meu compromisso com o SUS. Mas hoje a gente reconhece que 30 anos depois nós não construímos a legitimidade necessária, é fundamental. E eu queria finalizar de verdade dizendo o seguinte: se nós continuarmos negando a política, desistindo da produção de cidadania, eu acredito que não há saída. O que há é barbárie.
Ou seja, enfrentar este quadro exige mais democracia, mais cidadania, mais produção ativa, mais protagonismo dos sujeitos buscando a transformação. Ora na resistência, ora nos avanços. E quero dizer mais. Ainda que houvesse uma mente iluminada, que o Meirelles tivesse um surto psicótico, tá certo? E soltasse todo o dinheiro que a gente precisa. Ainda que nós tivéssemos a sustentabilidade financeira, que nós temos que lutar para ter a quantidade de recursos suficientes, etc., aprimorar os mecanismos de gestão, de transparência, de controle, combater desperdício, corrupção, essas coisas todas, ainda assim, para a sustentabilidade e para o futuro do SUS, tem outras agendas tão importantes como o modelo de gestão, o modelo de cuidado, o modelo de formação, a produção do cuidado multiprofissional, não só médico centrada no procedimento, no hospital, a produção de vínculo e de responsabilidade, esse resgate do que é ser trabalhador da saúde e o que é cuidar da população, uma profunda revisão das nossas relações interfederativas, definindo mais responsabilidades de municípios, estados, da União, a produção, a luta por mais legitimidade social, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho que essa é uma agenda, uma agenda democrática, uma agenda de esquerda. Acho que, às vezes, quando a gente tem dificuldade de saber o que é esquerda e direita, essa é uma agenda para a esquerda, não é uma agenda para ser capturada por um partido, mas é a agenda da PSP, é a agenda de quem luta pela reforma sanitária, luta pelo SUS, é combater a desigualdade, é uma disputa, mas, acima de tudo, é o desafio do SUS ser um sistema de todos para todos. Enquanto nós continuarmos lutando pelo SUS, mas na prática continuarmos usando o SUS, ou melhor, utilizarmos a saúde de forma privada, ou mesmo que a gente use a estrutura do SUS, capturada pelo interesse privado, ou pelo jeitinho privado cheio de privilégio, ou seja, enquanto o SUS de fato não for democratizado e ser para todos, nós não vamos produzir essa legitimidade. Eu termino de fato dizendo o seguinte, a disputa hoje volta a ser claramente de dois projetos, a saúde como mercadoria ou a saúde como direito social. Aqueles que têm compromisso com o SUS, que pensam na sociedade justa, fraterna, solidária, democrática e saudável, não podem ter dúvida de que lado ficar. Obrigado. Quero agradecer muito, então, as palavras do Arthur e passar, então, ao professor Nelson Rodrigues dos Santos. Boa noite a todos. Se eu soubesse que eu fosse fazer esse depoimento, essa análise, essa conclamação, eu teria me recusado a ficar por último para ele terminar essa mesa, sem dúvida nenhuma. E se não está sendo gravado, eu acho que é uma pena que não esteja sendo gravado. Se estivesse sendo gravado, eu gostaria de receber uma cópia do pronunciamento do Arthur para divulgar. Acho que Nós fica vamos maior disponibilizar, né? Então já fica a promessa de me enviar essa cópia. Mas, de qualquer maneira, como nós somos escalados aqui, também eu começaria dizendo que eu fui chamado aqui de professor dos dois, e depois das aulas que os dois deram, eu não sei quem é professor aqui. A única coisa que eu tenho a mais do que eles é a idade. A idade e idade de militância, não é qualquer idade. Então só faço votos para que eles cheguem aos 80 anos, que eu já cheguei militando, do jeito que eles estão militando. E estamos aqui entre iguais, só se diferem as idades. Então, eu que vou fazer um fechamento sem esta eloquência e essa didática e oportunidade de colocações que o Arthur fez, eu vou tentar, então, de maneira um pouco mais calma e cumprindo. Ele tem razão de estar revoltado, todos nós estamos revoltados neste momento, ele com muito mais razão do que nós, ele esteve muito mais perto de onde as coisas acontecem. Então, eu vou colocar aqui também, tentar contribuir para o raciocínio de todos. Praticamente tudo que eu vou falar acho que não vai ser novidade, mas eu vou colocar 6 questões iniciais, eu chamo de eixos estruturantes. Eixo estruturante não é um nome complicado intelectual,
é como numa construção de uma casa, um alicerce e as vigas mestras, que vão orientar o resto da construção. Então, o que são os eixos estruturantes dessa política pública de saúde, que foi conquistada por toda a sociedade nos anos 80, democraticamente, e está na Constituição. Então, eu vou citar esses eixos estruturantes, depois eu vou colocar mais uma meia dúzia de grandes avanços, que apesar de todos os pesares, nesses 26 anos que existe o SUS, a população foi premiada, foi reverenciada, foi respeitada de coisas que deram certo no SUS e vem dando certo. E depois, no terceiro momento, eu vou voltar de novo a esses eixos estruturantes, colocando o peso negativo deles, quando deveria ser todo um peso positivo. Então, esses estruturantes, o primeiro deles é o que nós chamamos de modelo de atenção. O primeiro eixo estruturante é uma ideia, é também uma prática, que nós damos o nome genérico de atenção básica, que é o centro da belíssima tese de Fernando Monte, hoje à tarde. Essa atenção básica não é nada mais que um conjunto de serviços prestados publicamente para toda a população, sem nenhuma distinção, segundo as necessidades e os direitos da população. E essa atenção básica é executada, é exercida nos locais de moradia, nos bairros, nos locais de trabalho, em todos os locais onde a população está aglutinada, morando, ou trabalhando, ou estudando, para que ela tenha um acesso muito rápido, muito fácil, a usufruir desse serviço de atenção básica. E serviço de atenção básica, eu não vou tecnicamente colocar aqui, é uma lista enorme de serviços, são executados por vários profissionais, não é só médico, não é só enfermeiro, não é só dentista, por todos os tipos de profissionais de saúde, e até os chamados agentes comunitários de saúde, que cada comunidade tem. E o resumo dessa atenção básica é que vale mais prevenir do que curar. Então, tem situações de risco de ficar doente desde que nasce até que se morre, no trabalho, no estudo, na juventude, na velhice, etc. E tem um número enorme de riscos de adoecer, e cada risco desse tem maneira de ser prevenido ou diminuir esse risco. Então, aí é a prevenção. Não deixa de correr o risco de adoecer. Mas se adoece, mais vale diagnosticar no começo e curar no começo do que na doença tardia, na doença já avançada. Então, esse ditado popular, de que mais vale prevenir do que curar, e que já que pega a doença, então é bom pegar no começo para diagnosticar e curar, isso é a base da atenção básica. Tem uma lista de procedimentos, de todos os profissionais fazem isso, desde que seja de uma maneira acessível, que a comunidade rapidamente estará no local para ser atendida, mas que esses profissionais também não fiquem esperando a comunidade, a população chegar no local da atenção básica, mas a comunidade vai aonde está a população. A equipe de saúde vai nos locais de trabalho, vai nas escolas, vai nas entidades das comunidades, também compartilhar com a comunidade as maneiras de prevenir e as maneiras de fazer diagnóstico e tratamento precoce no começo. Então, essa dinamicidade, esse dinamismo de trabalho de atenção básica, não é um discurso, não é uma poesia. Nos países que têm bons sistemas públicos, e há décadas, desde o século passado, esses sistemas vêm se consolidando. Foi dito aqui o exemplo da Inglaterra, mas tem Canadá, tem França, tem Suécia, tem Espanha, tem Portugal, a maior parte dos países europeus, do outro lado do mundo tem o Japão e outros países. Nesses países que têm uma atenção básica decente, feita, e uma atenção básica que merece o respeito do Estado e dos governos, essa atenção básica resolve 80 a 90% das necessidades de saúde da população. 80 a 90% das necessidades e dos direitos da população à sua saúde. Sobra 10 a 20% para encaminhar para especialidades, para coisa mais complicada. Então, essa atenção básica como nós chamamos de modelo de atenção, é o coração do sistema. E ela ordena o conjunto do sistema. Então, nós temos essa atenção básica aqui, é o primeiro eixo estruturante. O segundo eixo, obviamente, já foi colocado aqui, é o financiamento. Um financiamento mínimo necessário
para poder financiar, com recurso público, financiar esse sistema público de saúde. E quando existe um financiamento público suficiente, o serviço não é gratuito. Ele é pago e muito bem pago por toda a população através do recolhimento dos impostos. É o dinheiro da população, ela paga para ela mesma com os impostos recolhidos, o Estado só faz ser intermediário e gastar bem os recursos que não são dos governos. Os recursos continuam sendo da população, os recursos arrecadados. Então, os serviços públicos de interesse da população não são gratuitos. Eles são pagos pela população, previamente pagos pela população. O segundo, então, esse segundo eixo estruturante é o financiamento público suficiente. O terceiro eixo são recursos humanos que os trabalhadores, os profissionais de saúde, em qualidade e em número suficiente para dar conta das necessidades e direitos da população. E esses recursos humanos devem ser servidores públicos ou empregados públicos, tanto estatutários como seletistas. São todos públicos, com ingresso por concurso público, com carreiras dignas que dê para eles um orgulho e um prazer de estar trabalhando a favor da população. Então, são profissionais de saúde, tanto empregados públicos como seletistas, como servidores estatutários. Isso acontece em todos esses sistemas públicos desse país que eu citei. São recursos humanos públicos e tem orgulho, tem vontade de continuar sendo servidores públicos e tem as suas carreiras para serem seguidas. Quarto eixo estruturante. Todos esses grandes sistemas públicos que estão certos, como os países europeus, por exemplo, Canadá, Japão, vários outros, esses serviços públicos, eles têm locais no território nacional perante a população, tem locais que já existe um serviço privado, uma Santa Casa, um laboratório, um ambulatório. E esse serviço, aí o governo, em vez de construir um novo hospital, um novo laboratório, o novo ambulatório ao lado daquele privado, ele pode perguntar ao privado se o privado quer deixar de disputar o mercado, só para o mercado de saúde, e se ele quer ser contratado pelo governo para ele trabalhar para a população segundo as normas do governo, dos direitos e necessidades da população e remunerado pelo governo. Aí pelas constituições e pelas leis, esses serviços privados contratados têm que servir a população como se público fossem. Isso existe em todos esses sistemas públicos. Isso existe na Inglaterra, na Espanha, na Suécia, no Canadá, todos esses países têm bons sistemas públicos. Só que essas situações são excepcionais. Só em locais que gastam melhor o dinheiro público, em vez de investir em construção e recursos humanos, já pega o privado, desde que o privado contratado se obrigue, por lei, a cumprir todas as normas de interesse público e direitos da população. E o último eixo estruturante é que aqueles outros serviços privados que não querem ser contratados nem conveniados pelo governo, querem disputar o mercado, tudo bem, eles vão disputar o mercado e vão correr os riscos de quem disputa no mercado. E quem disputa no mercado não tem jeito de vencer se não trabalhar na qualidade para atrair cliente e trabalhar no preço para o preço ser acessível ao cliente. Quem faz freguesia tem que trabalhar na qualidade da oferta e no preço. Esse é o risco de mercado. E pode sucumbir, pode entrar em falência se não cumprir bem a disputa de mercado. Esse é o chamado capitalismo de risco, que é o próprio capitalismo. Então, os serviços privados nesses países, que é o chamado seguro-saúde, existem seguro-saúde, uma parte da população prefere até esses serviços privados, mas eles não são sustentados pelo governo. Os governos do Canadá, da França, da Inglaterra, da Suécia, do Japão, eles não sustentam, não subsidiam o serviço privado. Quem quiser ir no mercado de saúde vai correr o risco de mercado. Bom, por volta de 90% da população da França, da Espanha, do Canadá, da Inglaterra, da Suécia, do Japão, por volta de 90% faz a opção pelo serviço público. Porque ele resolve 80% a 90% já na atenção básica deles. E os 10% a 20% são encaminhados e bem atendidos nas especialidades. Então, isso não é uma poesia, isso está acontecendo nos países mais civilizados. Civilizados, pelo menos, na relação do Estado deles com a sua própria população. Então, quando a sociedade brasileira debateu e ganhou o capítulo da ordem social na Constituição em 88,
e esse debate foi debate de anos, foi todos os anos 80, esse debate, toda a sociedade brasileira, não era uma poesia. Nesse debate eram colocadas situações concretas, exemplos concretos, dos países que tinham bons sistemas públicos. Cuba, que não era um país capitalista, era também um dos países que era citado como exemplo nesses debates. Como o Brasil não estava no rumo da estatização total do socialismo, o Brasil, a população, a sociedade optava por um modelo semelhante ao do Canadá, da França, da Inglaterra e da Suécia. A nossa Constituição na ordem social foi isto. Bem, e esses são os eixos estruturantes. Eu vou agora colocar que esses eixos estruturantes, infelizmente, não estruturaram tanto quanto era para estruturar. Porque decisões de Estado no Brasil, e essas decisões de Estado, o Estado é um ente muito mais pesado do que um simples governo que muda a cada 4 anos. Esse Estado ele tem raízes fincadas com setores dominantes da sociedade, do grande capital, especialmente do chamado capital financeiro especulativo. Esse Estado, ele permeou, ele atravessou todos os governos, praticamente, desde a Constituição até os dias de hoje. E aí aconteceu o que o Arthur acabou de falar. Mesmo os governos a partir de 2003, que uma frente mais progressista assumiu o governo nacional, houve uma subestimação, não houve uma coragem e uma lucidez de governo para incluir a população, além de incluir, elevando o poder aquisitivo para consumir no mercado. Essa foi uma belíssima inclusão que foi realizada, não podia deixar de ser feita, mas além dessa inclusão, teria que pôr em debate com a sociedade reforma política, reforma tributária, a política, o projeto de país, a política industrial e principalmente as políticas públicas de saúde, de educação, de trabalho, de transporte público, etc. Então, essas políticas públicas de Estado, seguindo o rumo desses países que nós demos exemplo aqui, foram subestimadas por todos os governos. Então, mas apesar dessa subestimação, o SUS produziu por dentro dele o que nós chamamos de uma militância de SUS. É parecida com uma militância partidária sem ser partido. O SUS não é partido, a reforma sanitária não é partido. Mas pessoas que trabalham dentro do SUS, desde as universidades, intelectuais, pensadores, que produzem conhecimento e formulam propostas, até os trabalhadores braçais mais simples que trabalham, os agentes comunitários que trabalham no SUS, e a maior parte dos conselheiros de saúde, em todos os conselhos de saúde, através dos anos, ano a ano, foram constituindo aí alguns milhões de conterrâneos brasileiros que trabalham dentro das unidades de saúde, trabalham dentro dos hospitais públicos, trabalham nos ambulatórios públicos, que estão nos conselhos de saúde, nós chamamos genericamente de trabalhadores de saúde, que criaram, se não a totalidade, mas a grande maioria assumiu brigar pelo SUS como se fosse um partido político, sem ser um partido político. Então, a grande maioria não tem partido nenhum dessa militância do SUS. E outros que têm partido estão em todos os partidos, mas são militantes do SUS. Então, esse esforço interno do SUS produziu o quê? Se não teve os eixos estruturantes, não permitiram a atenção básica caminhar para a totalidade da população, para resolver 80% a 90% das necessidades de saúde, mas conseguiu criar, organizar e consolidar algumas centenas de locais em todo o território nacional, no sul, no centro-oeste, no nordeste, no norte do país, criou o que eu chamo de nichos ou de trincheiras de resistência, aonde conseguiram criar uma atenção básica de atenção à população com capacidade para resolver 80% a 90% das necessidades de saúde da população. Isso existe. Queremos conhecimentos, tecnologias, competências profissionais, trabalho de equipes multiprofissionais junto à população, com alto grau de participação, que revelam comprovadamente, concretamente, um nível de atenção básica igualzinho para o que pode ter feito a atenção básica da Inglaterra, do Canadá, da França e da Suécia. Então, nós temos algumas centenas desses nichos espalhados no país. Então, a tarefa estratégica, a tarefa de mobilização política, pressão, como o Arthur muito bem falou, a luta pelo SUS,
é tentar nivelar por cima, tentar tornar a exceção uma grande regra, o que é exceção ser uma regra e cobrir toda a população. Nós produzimos, na chamada contra-hegemonia, sendo mais fracos, conseguimos produzir um patamar de centenas de experiências dando certo permanentemente, inclusive produzindo perfis profissionais totalmente mais avançados e consolidados do que os perfis tradicionais das profissões de saúde. Isso na atenção básica. Na saúde mental, a pressão foi tão bonita, tão elevada, tão humanitária, que conseguiu ir até para a lei da reforma manicomial. Isso foi a reforma sanitária. Foi o SUS que produziu contra os manicômios, contra a hospitalização, e criar a rede dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que são ainda muito insuficientes pelas necessidades da população, mas nós temos aí também centenas e centenas de CAPs, Centros de Apoio Psicossocial, na maior parte dos municípios, principalmente municípios médios para cima. Nós temos uma parte deles que faz igualzinho para a população o que se faz nos melhores sistemas públicos do mundo, dos países mais desenvolvidos e mais civilizados. Também não é a regra, é a exceção, mas produzimos já qualitativamente aonde queremos chegar para todos. Só falta a exceção, receber mais recursos, apoio governamental, que essa exceção vira regra. As urgências trouxeram um sistema dos mais avançados de atendimento de urgência do mundo, que é o SAMU francês, o modelo francês para o Brasil, já há décadas, e o SAMU é uma realidade moderna de atendimento de urgências e emergências, que também tem uma grande parte de SAMUs que não dão muito certo, não tem recursos, tem equipes menos preparadas, mas temos uma massa de SAMUs que dão muito certo ao nível europeu da mesma maneira. Falta mais recursos para a exceção também tornar regra. Saúde do trabalhador, as doenças e acidentes do trabalho, temos CERES, os Centros Regionais de Saúde do Trabalhador, também criando conhecimentos, tecnologias, perfis profissionais para proteger os trabalhadores dos seus riscos, a saúde do trabalho, acidentes do trabalho, em nível de primeiro mundo. Só que também não é a regra, é a exceção. Então, nós avançamos. A AIDS, no combate à AIDS no Brasil, é a vitrine do terceiro mundo. É um exemplo para todos os países do terceiro mundo. Não dá também para querer que nós sejamos exemplo para a Europa, para os Estados Unidos e para o Canadá. Mas para o terceiro mundo, o controle da AIDS é uma vitrine, à custa também dessa militância do SUS, também pagando com a atenção básica. Sangue era comércio, eram os vampiros. Antes do SUS era a vampiragem. Sangue, transformação de sangue, derivados do sangue, caríssimo, era tudo comércio. Tinha esse nome grotesco de vampiragem. Criou-se em lei, a pressão da militância do SUS foi tão grande que criou-se uma lei criando os hemocentros. Os hemocentros espalhados no Brasil todo, é exemplo mundial de como o setor público pode fazer um bom serviço de coleta de sangue e assistir a necessidade de sangue. Também não chega a ser uma grande regra. Um grande número de hemocentros também está capengando por falta de recursos e de apoio governamental. Mas a tecnologia, o perfil profissional, o compromisso de atender a população pelo seu direito público, com o serviço público bom, os hemocentros estão na ponta também. Vigilância de saúde, acompanhar a população nos seus riscos, nas doenças transmissíveis, nas doenças degenerativas. Nós temos tecnologia de vigilância de saúde também igual do mundo, mas também o que se faz melhor no mundo. Mas também ela não é regra, não é espalhada para todos os municípios, todas as regiões do país. E até o transplante de órgãos e tecidos, o Brasil é um campeão de transplante de órgãos e tecidos. É verdade que um número muito grande de transplantes de rins poderia não ser feito se a doença renal fosse prevenida pela atenção básica. O número muito grande de transplantes hepáticos poderia ser evitado se o indivíduo não tivesse cirroses e outras doenças preveníveis. Então, a gente vê que, mesmo assim, recebendo uma demanda muito grande de transplante, nós estamos dando conta. Então, quando eu citei esse exemplo do SUS que está dando certo, ao mesmo tempo, está dando certo porque teve essa militância do SUS, incluindo nessa militância, desde os intelectuais das universidades até os trabalhadores mais simples, que vestiram essa camisa. E se não são muito politizados do ponto de vista de conhecimento histórico, por intuição, eles têm uma fé na história. É comovente ver
comovente ver pessoas que nem têm estudos intelectualizados, ter um fé na humanidade, um fé no processo social e saber, se não der certo para mim, vai dar para o meu neto, para o meu bisneto, um dia vai dar certo. Até porque eles sabem que tem países que dá bem certo e não volta mais atrás. Então, essa militância do SUS é a nossa esperança por uma retomada. Agora, para terminar rapidamente, eu quero lembrar que o financiamento público nosso, que foi votado na Constituição, quando a sociedade debateu democraticamente nos anos 80, e os constituintes foram obrigados, sob pressão da sociedade, a votar essa política pública de saúde, ela votou as bases financeiras necessárias. Não houve esse equívoco, esse desleixo que muitos dirigentes atuais, políticos da política atual, e essa política atual vem em todos os anos que vieram depois do SUS, que mentem para a população, usando a mídia, de que os constituintes fizeram uma poesia bonita na Constituição, mas não providenciaram os recursos necessários. Eles providenciaram os recursos necessários. É que o que estava na Constituição foi atropelado, não foi cumprido, foi descumprido já nos primeiros anos dos anos 90. Isso quer dizer, se os recursos federais que são colocados no SUS, hoje, se fosse obedecer ao que estava na Constituição, seria o dobro ao triplo. Sobrevive nos 26 anos com um terço, a metade do que foi votado na Constituição. O SUS está capengando, está nivelado por baixo nesses 26 anos. Isso quer dizer que o per capita, pegar todo o dinheiro público destinado pelo governo à saúde e dividir pelo número de pessoas da população, dá o per capita, por cabeça. O nosso per capita público, o nosso sistema, é 1/5 a 1/6 do per capita público médio desses países que têm bons sistemas públicos. Isso quer dizer, os países europeus, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Austrália, eles têm um per capita 5 a 6 vezes maior do que o nosso. Então nós estamos nivelados por baixo por uma política de Estado, que não foi corrigida em nenhum momento, essa política de Estado. Os nossos recursos humanos, ao contrário da política pública, nesse eixo estratégico, nesse eixo estruturante dos recursos humanos, dos trabalhadores de saúde, ao contrário de ser implementada uma política de recursos humanos, com planos de cargos, carreiras, salários, tanto para os empregados públicos CLT como os estatutários, o que acontece hoje? Foi retirado tanto recurso, tanta possibilidade, que hoje, por volta de 65% dos trabalhadores de saúde que trabalham no SUS, desde a atenção básica até os hospitais mais sofisticados, por volta de 65%, não são servidores públicos nem empregados públicos. São terceirizados e precarizados com salários por volta de 1/3 do salário que eles teriam se fossem servidores públicos ou empregados públicos. Então, se economizou recursos públicos, retirando dos próprios trabalhadores de saúde, se retirou violentamente os recursos públicos e jogou para empresas fornecedoras de recursos humanos. Então, a nossa população, desde a unidade de atenção básica até a chamada alta complexidade dos hospitais mais caros, ela está sendo atendida em 65% das vezes por trabalhadores precarizados, fornecidos por empresas. Isso não existe em nenhum dos países dos sistemas públicos. Nem o país europeu, nem Canadá, nem o Japão tem uma coisa dessa. Os serviços privados complementares que esses países têm, que é exceção, e funcionários públicos fossem, aqui eles deixaram de ser complementares. 65% das hospitalizações do SUS são compradas no mercado. São privadas, são hospitais privados. E os exames diagnósticos e terapêuticos, a começar dos exames mais caros, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, cateterismos, uma parafernália de alta incorporação tecnológica e altíssimo custo, esses, então, onde o lucro é maior, 92% desses exames oferecidos pelo SUS da população, gratuitamente, são comprados no mercado. Só 8% são públicos. Então, o mercado entrou por dentro do SUS.
Então, em vez de ser complementar e funcionar como o público fosse, ele vende serviço para o SUS, e pior, vende por serviço produzido, vende por produção, que é um método de venda tipicamente do mercado. Então, de complementares, eles passaram a ser substitutivos. Eles substituem o serviço público. Até usamos o símbolo do rabo sacudir o cachorro. Quer dizer, o mercado emprenhou o SUS por dentro. E, por final, os serviços privados de mercado, aqueles serviços que eram para enfrentar o capitalismo de risco, não são contratados pelo setor público. Eles vão disputar a clientela. Esses serviços, ano a ano, desde 1990 até os dias de hoje, esses serviços privados do mercado são altamente subsidiados pelo Estado brasileiro com recursos da população. Esses subsídios são de tal ordem que, e eu vou terminando com esse exemplo, o conjunto de todas as empresas de planos privados de saúde, que dão umas 1.500, 2.000 empresas, o Brasil tem 2.000 empresas de planos privados de saúde, desde as empresinhas pequenas de planos privados baratos, 80, 90 reais por mês de mensalidade, até empresas muito grandes de planos privados de mensalidades 8 a 10 mil reais por mês. Então, essas 2.000 empresas de planos privados, elas têm que declarar, como toda empresa do país, elas têm que declarar uma vez por ano ao Ministério da Fazenda o lucro líquido delas. E aí dá um X de dinheiro, o lucro líquido delas. Pois bem, os subsídios governamentais, as renúncias fiscais de vários tipos que o Estado brasileiro fornece na área da saúde, dá 158% do lucro líquido declarado de todas as empresas. Isso quer dizer, o Estado brasileiro banca a rentabilidade da totalidade das empresas de planos privados, mais 58%. Né? Então, isso não existe em nenhum outro país, não existe nem nos Estados Unidos. Então, o Estado brasileiro banca o mercado também na saúde, do qual se diz vítima. Uma estimativa que fizemos do que significa esses subsídios de dinheiro público do povo. Esse dinheiro não é do Estado, é da população, é arrecadado da população. O Estado nunca consultou a população, que é a proprietária desse dinheiro. O Estado, em nenhum governo, consulta a população se ele deve bancar a rentabilidade dos planos privados ou não. Isso traduzido em gastos do Ministério da Saúde, a soma de todas as formas de subsídios. A mais forte, pesada, são essas renúncias fiscais. Mas uma outra forma de subsídio é o copagamento pelo Estado de planos privados de saúde para a totalidade dos servidores e empregados públicos federais, do Poder Executivo em todos os ministérios, do Poder Legislativo, Senado e Câmara, do Judiciário, todos os tribunais, todos têm régios planos privados de saúde. E quanto mais alta é a autoridade, mais régio é o plano privado. Tem copagamento público para todos eles. É descontado na mensalidade dos planos privados dos servidores federais, é descontado na folha mensal de pagamento uma parte. Outra parte é copagamento do Estado. É outra forma de subsídio para os planos privados também. E aqui eu termino que essas estruturas, então, que atenção básica, financiamento público suficiente, recursos humanos suficientes de qualidade, serviços privados complementares, como se público fosse, e serviços privados de mercado, esses eixos estruturantes mais desestruturam do que estruturam o SUS. E ainda assim, nós temos aquela lista que eu coloquei de todos os avanços que nivelam o SUS, na exceção e não na regra, nivelam o SUS o que tem de melhor no mundo. E esse é o quadro do resumo que eu queria colocar, não com a eloquência e o recado que o Arthur acabou de dar, mas eu quis reforçar muito um pedaço que o Arthur falou, que politicamente, eu acho que todos nós temos agora, diante desse golpe que está sendo dado, desse retrocesso, olha, eu na minha idade, aí outra vantagem de ser velho. No dia que houve o Meirelles indo para o Ministério da Fazenda e o Temer assumindo, eu senti a sensação forte, assim, no meu íntimo,
no subjetivo, a sensação que eu tive em 1º de abril de 64. Eu falei, amanheci no fascismo, amanheci na ditadura. E tendo uma depressão muito grande e fugindo da polícia já, porque naquele tempo, agora também não tem polícia correndo atrás, mas ainda não. Mas o que está se fazendo com os direitos da população é muito parecido. Né? Então, agora nós temos que olhar um pouco, para terminar, eu tomo a liberdade aqui de fazer uma reflexão rapidíssima, e eu acho que temos que olhar um pouco para o nosso rabo também, perante esse golpe. O que deixamos de fazer, que devíamos ter feito, para não ter havido esse golpe. E o que fizemos e não devíamos ter feito. Então, o leque de forças políticas e partidárias que teve o governo até pouco tempo atrás, cometeu equívocos. Um deles, o Arthur, com muita coragem partidária, falou, isso é errado, hein? O que você fez é errado. Falou que nós subestimamos as políticas públicas, direito de cidadania, e nos iludimos que só com transferência de renda para consumir direitos no mercado, a glória ia chegar e se estabilizar por cima. Grande equívoco, grande equívoco, grande equívoco. Nenhum país na história da humanidade conseguiu isso. Os direitos de cidadania e a democracia só se foram implementados, se consolidaram com políticas públicas devolvendo para a população o dinheiro que arrecadaram dela. Então, essa escorregada nós demos de bandeja para os golpistas. Então, também na rearticulação contra o que está acontecendo agora, isso tem que ser levado em conta. E só vamos nos fortalecer perante a população se a gente reconhecer publicamente aonde nós prevaricamos e não cumprimos a confiança que a população deposita em nós. É isso aí. Então, gente, nós temos ainda